Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, aqui vai mais um Ponta de Lança FC e antes de eu apresentar o convidado, eu vou fazer aqueles lembretes. Dê o seu like, que é o famoso gostei, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e aperte o sininho para você receber os vídeos e as notificações, tá certo? Dado esse recado, o convidado de hoje é o Di Moretti, meu amigo, um cara querido e que a gente deveria ser amigo há mais tempo. Mas a gente, enfim, a gente se conheceu pessoalmente há alguns anos, mas a afinidade é muito grande. Você tá bom, Di? Tudo bem, Elinho? Isso é totalmente verdade. É uma confissão que eu te fiz 3 minutos atrás. E eu aproveitei e abri o programa. Di, Te dei, você... te dei a cabeça do programa. Exatamente. Não sabia o que fazer, né? O cara vai lá e pega emprestado. Ô, Di, me diz uma coisa. Você é formado, eu estava vendo umas informações sobre você, eu não sabia. Você é formado também em jornalismo, além de rádio e TV, é isso? Eu me formei em rádio e TV e jornalismo. Rádio e TV eu fiz na FAAP, né? Na década de 80, começo da década de 80, e depois, por suficiência, eu fiz 2 anos de jornalismo na PUC. Temos, Olha só. inclusive, amigos em comuns, né? Que É foram meus verdade, professores, como Prioli, enfim. é verdade. É, E você sabe que eu fiz esse curso por uma exigência, né? Eu vivi aquela fase de que você não poderia assinar nenhum tipo de texto se você não tivesse Ah, diploma de jornalista. ou o MTB, o velho Isso. MTB. É. E eu escrevia, né? Sempre escrevi, enfim, É. para rádio, para televisão, e aí começaram a criar essa exigência. Eu acabei fazendo jornalismo por essa quase que obrigação, mas eu devo muito, né, até minha carreira de documentarista, de roteiro de documentário, ao que eu aprendi no jornalismo mesmo. Ué, então você fez porque era uma exigência, mas você gostava, quer dizer, você tinha uma inclinação, você gosta de escrever, né? Sim, desde o comecinho, né, eu não sabia muito bem para ver como eu era uma pessoa bastante definida, né, na época do vestibular, eu passei em agronomia, administração Nossa, pública, agronomia na USP, administração pública no Mackenzie e comunicação na FAP. nossa, cara, moleque, E é, você vê como eu era bastante definido, né? Enfim. eu sabia o que queria. E, é, e aí eu fui fazer a coisa mais improvável possível, né? Porque assim, eu era um cara, um adolescente muito tímido, muito introvertido, né? E fazer comunicação para mim era uma coisa inimaginável, né? É um dos agradecimentos que eu tenho à rádio e televisão, ao jornalismo e tal, essa questão quase que pessoal de desenvolvimento, né? Como ser humano. Olha, das relações, Hoje, né? Hoje eu sou capaz, sei lá, de enfrentar uma multidão de 2.000 pessoas num debate, numa palestra, totalmente tranquilo e que era absolutamente improvável naquela época. Ah, e mesmo os cursos que você deu e dá, não Sim, é isso? sim, sim, Por sim. menos, sei lá, pode ser um grupo pequeno, mas pode ser um grupo maior também. É, é. Ô, Di, me diz uma coisa, quando é que você teve a sua primeira experiência de roteiro? Quer dizer, o seu primeiro roteiro, será que é aquele de 2009? Não, você já fez Não, alguns não, antes. não, não. Meu primeiro, assim, eu fiz muito roteiro de institucional, né? Tá. Acho que todo mundo sabe, enfim, ou pelo menos quem tem contato com a área, que antes de chegar no cinema, na televisão, a gente tem uma experiência e fazer vídeos institucionais para empresas. Então, eu já exercitava esse ato de escrever nesses pequenos exercícios de vídeos institucionais. Mas também é uma boa dica, porque assim eu usava toda a possibilidade que eu tinha para exercitar a narrativa, né? Eu lembro, eu sempre uso isso como exemplo, que chegou no momento na produtora que tinha encomenda para fazer um institucional sobre a venda de avestruzes no Brasil. Do bicho? E eles, exatamente. E eles queriam retratar o transporte desse bicho, né? Estava vindo de Cádiz, da Espanha, vinham no navio, desembarcavam no Porto de Santos, iam para uma fazenda no Mato Grosso, e eles queriam registrar todo esse processo e contar as vantagens, né, que você tem de estuprar um animal desses, né? Usar
a Meu unha, o Deus do céu. pelo, É. enfim. E aí era a época de uma novela muito famosa na Globo chamada Terra Nostra, que falava sobre imigrantes, né? Sim. E eu falei, bom, eu vou contar essa história desses avestruzes como dois avestruzes apaixonados, que são separados em Cádiz, na Espanha, transportados de navio e chegam de navio no Brasil, né? Como dois imigrantes. E eu brinco dizendo que é uma história de amor e sangue, né? Porque muitos morreram, né, nesse trajeto, né? A empresa que estava me contratando talvez não tenha gostado muito, mas eu Esse fiz um cara é pequeno muito criativo roteirinho. demais. Melhor deixar de lado, né? Fiz um pequeno roteirinho de uma historinha de amor entre dois avestruzes nessa viagem, contando, né, todas as vantagens que o avestruz tem. Mas já era um exercício que eu fazia no institucional, né, de contar uma história, né, uma narrativa, e tal. Mas o primeiro roteiro oficial mesmo que eu tenho é do Velho, né? A história É. de Luiz Carlos Prestes, que foi o meu primeiro longa-metragem de documentário, né? O que eu estreiei mesmo. Direção do Tony. E direção enfim, do saudoso Tony Venturi. E, e eu fiz a direção de pesquisa e fiz o roteiro. Então, foi minha primeira experiência no cinema, né? Diretamente no cinema. Aliás, a gente teve a perda, né, do Tony Venturi, como eu também tive alguns amigos jornalistas que se foram, e foi um período difícil, né, ainda você, por exemplo, com o Tony, com quem você acabou de dizer, quer dizer, o seu primeiro roteiro oficial foi com ele, depois você fez outros filmes com ele. Eu imagino que seja uma perda assim de um irmão seu, foi embora. Sim, né? Eu brincava com ele, né? Porque às vezes ele me apresentava. Essa é uma história que eu conto também em curso de roteiro. Hum. Que assim, às vezes é difícil as pessoas saberem o que um roteirista faz, né? Aí eu brinco dizendo que o roteirista sofre a maldição dos três M's. O meio, a mídia e minha mãe não sabem o que eu faço, né? Boa. Então às vezes eu preciso explicar um pouco para minha mãe, né? Que é a pessoa mais cara que eu tenho, o que eu faço exatamente, né? Que é escrever a história daquele filme que você está vendo, tal. E comecei com o Tony, né? Nessa balada de institucionais. E aí ele usava também aquela regrinha que, já que a gente vai falar de futebol em algum momento, É. todo técnico usa, né? Eu descobri o Neymar, eu descobri o Pelé, né? Então, como se eles não existissem, esses craques também não fossem existir, né? Eles existiriam de toda É. maneira. Então o Tony, por exemplo, falava que me lançou, né, no cinema, e eu agradeço o lançamento do Tony. E fiz com ele os quatro primeiros filmes que eu fiz, são uma ficção, três ficções e um documentário, O foram documentário é o todos velho, não é? com o Tony Ventura. O documentário é o velho. Né? Ah. Depois eu fiz Latitude Zero, Ah. Cabra Cabra Cega Cega. e um que se chamou Estamos Juntos. Né? O Di, Depois a gente se é, separou enfim, desde lá eu já não trabalhei mais com ele. agora me diz uma coisa, qual que é a diferença fundamental para um roteirista entre ficção e documentário? Porque, por exemplo, no velho documentário, eu ficava olhando assim, e eu sempre imaginando você trabalhando, né? Pô, mas como é que ele Uhum. fez aqui? Porque são fatos reais. Aí, ali vocês lançaram mão de vários vídeos históricos, eu vou chamar, sei lá, Material de registros, arquivo. material de arquivo, muitos, muito. E como é que o roteirista tem que se comportar? Porque é fácil a gente achar que é uma amarra. Você tem que ficar amarrado por causa do fato e tal. Mas isso é verdade? Não, não é bem assim, né? Ou é? Não, não, não é. Eu sempre uso uma frase que serve também para roteiro de adaptação e roteiro original, né? Eu Hum. acho que se você vai fazer um roteiro adaptado, que não deixa de ser um documentário, porque você está adaptando uma história real, né? Você tem que ter o descompromisso gentil com a obra original, né? Ou seja, se você for respeitar muito a obra original, você vai fazer uma coisa quadrada, encaixotada, engessada, né? Você vai repetir, talvez, uma fórmula que o jornalismo usa, né? Quando você vai levar um documentário para o cinema, eu acho que você pode, enfim, ser mais subjetivo, ser menos didático, menos professoral, né?
e mais Mais idílico, poético. mais subjetivo, mais poético, mais lírico. E isso eu sempre tive na minha cabeça, assim. Talvez o velho seja uma boa história para contar, Hum, porque assim, você imagina, a gente queria contar a história do Luiz Carlos Prestes, e quando a gente começou a fazer o filme, o Prestes já tinha morrido. Então, na verdade, a nossa linha condutora, a nossa linha narrativa condutora, que tem na ficção e tem no documentário, era o depoimento do Prestes, e a gente tinha 8 horas que o Nelson Pereira dos Santos tinha gravado com o próprio Prestes, que a gente ia usar isso como uma linha condutora, né, a linha principal do filme, e envolta nela a gente ia colocar os outros fatos que aconteceram durante 70 anos da vida do hum, Prestes, né? hum. Porque ele é 2 anos mais velho que o século XX, então ele nasceu em 1898 É. e morreu em 1990, com 92 anos. Viveu para burro. Então, assim, se você for ver, desde 24, né, quando ele sai do exército e começa a fazer a coluna Prestes, a marcha da coluna Prestes, Hum, a partir daí, a história do Brasil e a história do Luiz Carlos Prestes, elas são paralelas e quase que similares, né? Ele sempre esteve presente nesses 70 anos de vida. Então a gente tinha que contar 70 anos de vida do Prestes e da história do Brasil, né? Porque assim, como a gente sabe, né, somos um povo de pouca memória, então era trazer a história do Brasil para frente do filme, né? Tendo a vida do Prestes como parâmetro, né? E a partir daí você fazia as interações com a história do Brasil. E para isso a gente usou muito material de arquivo, né? O próprio depoimento do Prestes e dezenas de depoimentos que a gente gravou durante esse período, né? De amigos e de inimigos do Prestes, né? Para poder construir essa história. Mas se vocês forem ver o filme, assim, quem lembrar do filme, ele tem muitas passagens, falando da coisa da falta de memória, né, do país, a gente tem uma falta de material de arquivo, né? Se você for ver, por exemplo, no filme mesmo, né, a gente conseguia só imagens em movimento a partir da década de 50. Ou seja, da década de 20 até a década de 50, a gente ou usava fotos, né? foto, né? É. É, ou aí vem a coisa do lirismo e da poesia, algumas referências que você criava na hora no roteiro. Por exemplo, essa é uma boa história também. A gente foi gravar o Palácio do Catete, né, onde o Getúlio Sim, Vargas morreu e enfim sim. tal. E aí fomos gravando. Pô, vamos gravar tudo do Catete. Aí quando chegou no quarto do Getúlio Vargas, onde ele se matou, Hum, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma câmera meio que invisível, um personagem meio invisível, que a câmera acompanha esse personagem até a cama. Aí quando ele for sentar na cama, a câmera abaixa, como se estivesse acompanhando esse personagem invisível, e a gente conta a história da noite em que o Getúlio Vargas se deu um tiro. uhum. Ou seja, você poderia ver o Getúlio Vargas, apesar de não estar enxergando ninguém, mas era uma indução, né, narrativa, porque a gente estava dentro do quarto onde esse fato ocorreu. Mas isso era uma câmera subjetiva, não? Ou tinha Não, era um uma personagem? Tinha alguém? tinha um personagem na frente, mas assim, você é um Ah, personagem invisível. entendi. Você só acompanhava o movimento dele, ele sentando na cama, Tá, e na hora que ele senta na cama, você ouve o tiro. tá. E aí vai para o enterro e tal. Era uma maneira narrativa, idílica, de contar o suicídio do Vargas, né? Uhum. Quando a gente estava indo embora, a gente viu que no salão de jantar do palácio tinha um lustre de cristal imenso. E aí eu falei para o diretor de fotografia que você conhece, que é o Cleo Segon, Cleumo, é. eu falei, Cleomo, faz uma espiral, né, nesse lustre, porque talvez a gente possa aproveitar isso em algum momento. E em determinado momento do filme, eu precisava contar o envolvimento do Prestes com os tenentistas, com Getúlio Vargas, com a esquerda, com o comunismo. E aí eu usei aquela coisa do João Cabral de Melo Neto, né, da quadrilha, Hum. falando assim, Getúlio Vargas gostava muito de Prestes, que gostava dos tenentes que se aliaram a Getúlio, que não suportava o comunismo, que já não... Ou seja, criei É um uma texto que é espiral. uma quadrilha e usei a imagem da espiral no lustre. Aí você vai falar, bom, mas aí é uma inspiração,
Não sei, eu vi aquele objeto e eu falei assim, isso vai ser importante. Ou E é seja, importante até, fala, desculpa, fala. Não, não, conclua. é importante até para a construção do roteiro, porque eu gosto muito de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, que chegaram para ele, né, e perguntaram assim, mas Luiz Fernando, o que que é inspiração para você? Aí ele pensou, 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 olhou para a pessoa e falou assim, inspiração, minha filha, é 90% de transpiração e 10 de desodorante. E eu acho exatamente a mesma coisa, né? Assim, é muita transpiração, porque, enfim, isso é um trabalho, né? Mas o que eu ia falar, Dia, é que o trabalho do roteirista, porque você faz o roteiro, tal, é um trabalho solitário, você está lá escrevendo, aí você entrega. Mas quando você está acompanhando a filmagem, que não é sempre que o roteirista acompanha a filmagem, né? Me corrija se eu estiver Não, errado, mas não. que eu acho tão importante o cara estar junto, porque aí você pode ter uma sacada como essa que você teve com o Cleumo. Quer dizer, é um É, trabalho de transpiração, beleza, mas a tal da inspiração, que o Veríssimo chamou de desodorante, ela aparece nessas sacadas, não é isso? Então é importante você estar junto com o cara que está filmando. é, no, no caso do Prestes, além de tudo, né, da coisa da pesquisa e do roteiro, eu era diretor assistente também. Ah, Então, na verdade, a gente era uma equipe brancaleônica de 3 pessoas, né? O Tony dirigindo, eu fazendo assistência de direção e o Cleumo de direção de fotografia. E aí é muito engraçado que tem uma outra história bem boa, bem bacana e bem interessante para falar de roteiro, que a gente precisava, num determinado momento, achar alguém que pudesse comprovar a prisão da Olga Benário, né, no uhum, Rio, na Polícia Federal, que tivesse talvez convivido com ela, né, enfim, pudesse dar um depoimento e tal. E aí, lendo o livro do Fernando Moraes, né, o Olga, a sim. gente viu que ela, e lá está, que ela conviveu com Beatriz Riffe, a Olga Benário conviveu com Beatriz Riffe numa cela da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Só para ilustrar essa coisa da equipe brancaleônica, né? Aham. A gente ouvia muita gente em São Paulo e Rio, e o único meio de transporte que a gente tinha, porque não podia gastar Hum. grana, né? O filme foi feito com, acho que na Sempre, época, sempre. 80 mil reais. A gente pegava o Passat do Tony, Uhum. enchia de equipamento, ia para o Rio e fazia, sei lá, uma série de depoimentos, voltava para São Paulo. Aí eu falei, Tony, poxa, falta esse depoimento que possa comprovar a relação com a Olga, né? Que seja um depoimento sobre a Olga, que não seja só o do Prestes, né? Uhum. E lendo o livro do Fernando Moraes, eu falei, tem a Beatriz Riffe, né? Vamos procurá-la, tal. Aí fomos até o Rio de Janeiro, pegamos o carro, saímos de São Paulo, fomos até o Rio de Janeiro e a dona Beatriz Riffe morava num predinho baixo em Botafogo, 3 andares, sem elevador, né? Típico do Rio de Janeiro, Aí né? Uhum. Aí vai na frente o diretor, né, todo educado, cumprimentando, né, enfim, abrindo as portas, e tal. E a equipe brancaleônica, eu e o Cleumo atrás, carregando equipamento, né, subindo escada, 3 andares, tal. Aí a gente disponibilizou lá o set, né, porque a gente usava, como eu era diretor assistente também, a gente usava a técnica de colocar 2 cadeiras na frente do depoente, né, o diretor e eu, o Tony e eu, e o depoente, para que ele pudesse olhar para a gente e ter um olhar humano, né? Porque essa também é uma outra coisa que eu sempre Sim, defendo, né? Você pedir para um depoente num documentário olhar para a lente da verdade, né? Né? Ele está olhando por um buraco escuro, né? Uma né? coisa impessoal, né? Nada como Exatamente. olhar olho no olho, né? Então a gente usava essa técnica, inclusive para desestabilizar o depoente, que ele não sabia quem ia perguntar, o que perguntar, né? E aí foi engraçado que a gente armou esse set, Dona Beatriz, riff simpaticíssima, e, e aí eu fui o primeiro cara a fazer a pergunta para a Dona Beatriz. Eu cheguei para a Dona Beatriz e falei, Dona Beatriz, como foi seu relacionamento com Olga Benário, né, na cela da prisão da Polícia Federal, na Rua México, aqui no centro do Rio de Janeiro, e tal? Singelamente, ela olhou para mim e falou assim, eu nunca vi Olga na minha vida. Nossa. Aí o que que você faz, né? Você joga o equipamento pela janela, a Dona Beatriz pela janela, enfim, alguma coisa, né? Viemos de São Paulo ao Rio de Janeiro, né, para entrevistar especificamente a Dona Beatriz. Mas eu posso afirmar para vocês que, assim, Dona Beatriz Riff é o depoimento mais emocionante que o filme tem. Então, quando o roteiro não previa
o depoimento da Beatriz Riff. Passou a prever, a partir de uma informação. Como ela não tinha conhecido Olga, ela não conviveu com Olga, Hum. o roteirista poderia tirar esse depoimento e esse depoimento nunca existir. Sim. Mas é o depoimento mais emocionante. Por quê? Porque ela foi presa em 35 e essa é a diferença da informação, né? Uhum. Ela ficou na mesma cela da Olga Benário. Mas Hum. quem disse que ela ficou no mesmo tempo, né? Olha Ela estava só. na mesma cela e ela foi solta um dia antes de Olga ser presa na mesma cela. Olha só. E provavelmente o Fernando Moraes e seus pesquisadores foram consultar o registro da polícia. E deu, cela número tal, Olga Benário, Beatriz E Riff. só, né? E só. Putz. Só que a dona Beatriz Riff, como ela participou da tentativa, né, enfim, que chamavam, né, intentona comunista, É. ela falou que ela subia nas grades e ela cantava para os companheiros, inclusive uma versão comunista da Cidade Internacional. Maravilhosa, né? Ah, olha só. É, aquela cidade maravilhosa, cheia de balas mil, vermelha, enfim, eu não lembro o resto. E ela cantou espontaneamente para a gente, disse que foi torturada cruelmente. Ou seja, o episódio, né, de 35, onde ela é presa, ficou absolutamente emocionante. A gente chorou lá na hora, e que provavelmente o roteiro não iria Sim, constar o depoimento dela se eu fosse pela fria sim. lei, né, Do que de está observar que escrito. ela não. É. Então, acho que o documentário tem que se permitir ser surpreendido, né, por essas coisas, né, por essas surpresas, né. Uhum. Então, acho que esse é um exemplo bom de como o roteiro de documentário ele não é tão engessado quanto o de ficção, né? O de ficção prevê, você vai fazer uma diária de um set, você precisa prever o figurino, a direção de arte, a cenografia, os objetos de cena, né, tal. O documentário pode se permitir, né, sair do escrito, né, do script É. e nos surpreender, né? Di, né, nesse sentido, o documentário ele é muito mais próximo, ele está muito mais próximo da TV jornalística, vamos dizer assim, do jornalismo Sim, de TV. sim, Porque você sai para a rua, sim. vamos embora, tal, e no meio do caminho você se depara com coisas que não, ué, que o pauteiro, né, É, ou quem é, pediu, determinou para você ir para a rua, não sabe, não contava. é. Então, tem uma certa semelhança, uma certa familiaridade, vamos dizer assim, uma presença mais próxima, né, de um com o outro. Eu só acho que o documentário, diferente do documentário da TV, da reportagem, Hum. acho que ele tem que se permitir esse lirismo, né? Porque, por exemplo, qual é a diferença do cinema para a TV, né? O cinema, você doa 2 horas da sua vida para aquilo que você está vendo, o filme que você está vendo, te surpreender, te emocionar, fazer você chorar, fazer você sentir raiva, você se envolver com aquilo. E a TV é um objeto, um utensílio doméstico da sua casa que está lá ligado, né, conversando com você. Então, às vezes, ele precisa ser reiterativo, ele precisa ser chato, ele precisa ser formal, ele precisa ser didático, ele precisa ser professoral. E o documentário de cinema, eu acho que ele pode ser, como a gente já falou algumas vezes, né, pode ser mais lírico para que permitir que o espectador ajude a compor a história, né, e não Hum. entregar para ele pronto, né. Eu sempre uso uma frase do Billy Wilder, que eu acho que sempre foi pelo menos o meu mestre em relação ao roteiro, né, que ele tinha uns 10 mandamentos do bom roteiro e um dos mandamentos deixe o seu público somar dois mais dois. Ele vai amá-lo para sempre. Então, Em a vez gente de precisa você deixar o dizer para o público cara, somar né? dois mais dois. Exatamente. Dois mais dois é quatro, hein? Né, seu estúpido? Sim, exatamente. Ai, Então, ai, eu acho que essa é uma das nossas funções, né? Não achar que o público é estúpido, que você tem que ai. entregar tudo pronto, de É, é. bandeja, explicadinho, né? Então, enfim, Ô, Di, você é corintiano. Dizer que você é um corintiano apaixonado é redundância, não? como a gente pode ver aqui. É, então, você sabe que, bom, eu sou aquele típico de pai para filho, né? Apesar de ser Moretti, de encontrar muitos amigos palmeirenses, né?
e acho que eu contei essa história também no programa do Juca Kfouri, É. quando a gente estava lançando o filme, né, o 23 anos e 7 segundos, é, que eu sofri muita pressão, né, da minha família italiana por não ser um palmeirense, porque, por incrível que pareça, a minha educação era italiana e espanhola, né? E a formação do Corinthians lá em 1910, embaixo Naquele na Lampião. esquina do Bom Retiro, tal, eram de espanhóis, né, trabalhadores operários espanhóis Uhum. e italianos, né? Isso. E então eu herdei, na verdade, dessa facção espanhola que eu tenho na família, Facção é bom. misturada com os italianos. E, enfim, desde que eu me entendo por gente, eu sou corintiano e, enfim, e tive o prazer, né, de usar o Corinthians como tema de um dos filmes, né, que eu escrevi e que acabei dirigindo também. Então, você é de 61, é isso? Leão. 61. Então, você viu, 61, você tinha 13 anos quando, em 74, o Corinthians perdeu aquele jogo para o Palmeiras, no Morumbi. As lembranças que você tem de adolescente, porque até chegar em 77, também você não viveu muita dor, né? Porque, a não ser que você, Não. na infância e tal, mas você em 77 você devia ter 16 ou 17 anos, 16 anos, e já viveu uma grande conquista tal. As lembranças que você tem dessa época são lembranças que foram repintadas depois, porque você começou a ver vídeo, começou a ver tudo repetidamente e tal, ou é uma coisa que você consegue guardar dentro do teu peito, por exemplo, aquela emoção, os cheiros, que é o que a gente estava falando antes? Uhum, uhum, uhum. Então, na verdade, até você falou que eu me lembro muito bem de 74. Eu tinha realmente 13 anos, né? Aquela falta que o Luiz Pereira fez no Rivelino, né? Que o juiz não deu e que Exatamente, redundou no gol exatamente. do Ronaldo, né? Para o Palmeiras. Enfim, eu vivenciei assim claramente, pelo menos, né, na minha cabeça, o final do período do jejum, né, Uhum. dos 23 anos, mas que eram bastante sofridos, né, porque a decisão do título com o Internacional e a gente perde e não ganha de novo, né. Então, na verdade, eu peguei essa fase final do jejum, que era de tentativa e erro, né, mais erro do que tentativa, porque a gente chegava e não ganhava. É. Então, o que é muito mais dramático, né, de que nunca chegar e tal. E aí, 77 é uma questão que eu contei até, acho que numa das entrevistas também sobre o filme, Hum. que você vai criando ah, acho que são recursos até cognitivos do ser humano, né, tal, que a gente pode chamar de sorte ou azar, tal. Que eu lembro que eu acompanhei o último jogo da Ponte Preta de pé na minha cama com o radinho ouvindo Osmar Santos. O da quinta-feira, E né? O do título. o do título, porque eu achava que se eu sentasse ou deitasse na minha cama, o Corinthians iria perder. A A única Ponte ia fazer um possibilidade, gol. e acabando que assim, no filme eu entrevistei, obviamente, né, entrevistei o Basílio, e eu contei para ele, né, não sei nem se está em on no filme ou não está, ou está no making off, não sei. Eu falei, Basílio, você não foi o responsável pela quebra do jejum. Fui eu, porque eu fiquei 90 minutos de pé na minha cama, ouvindo com o radinho de pilha o Osmar Santos. Se não fosse eu, o Corinthians não tinha saído do jejum. Olha só, cara. E acho que cada um dos corintianos deve ter desenvolvido É, esse tipo de mecanismo, né? Ah, eu não usei a cueca, ou não tirei a cueca naquele dia, porque, enfim. com certeza. E depois foi muito engraçado, porque um dos capítulos do filme era sobre isso, né? Sobre sorte e azar, se você acreditava em azar ou não. E aí, ouvindo o Neto, era muito engraçado, né? Eu falava assim, mas Neto, você tem algum tipo de relação com isso? Não, imagina, nem acredito nisso, né? Falei, mas Aham, e gato? Ele falou, eu quero que o gato se foda. Não, mas e passar embaixo da escada? Eu quero que a escada aham. exploda, né? Tal. Falei, mas consta aqui que você joga com as meias ao contrário. Ele parou, ele olhou e falou assim: isso é verdade. Mas é Então, só por quê? isso. Ele falou: porque um dia eu coloquei elas errado e a gente ganhou o jogo. Então, nunca mais eu coloquei elas do modo certo. Eu falei: como é que chama isso? É.
E aí o mais engraçado era assim, ele falava assim, por exemplo, no ônibus, quando a gente estava indo para o estádio, eu só sentava atrás do motorista, porque além de ser uma questão de dar sorte, se o motorista provoca um acidente, ele vai tentar tirar o dele da reta. Então, quem tá atrás do motorista não vai sofrer. É um malaco. É. Aí eu falei assim, mas e avião? Então, eu também vou do lado atrás do piloto. Eu falei, porque se o avião cair, você vai sobreviver, Vocês se salvam. né? É, É, que enfim, barato. mas assim, é só para ver como é engraçado, né? Como a gente se pega em É, determinados detalhes, porque eu acho que o problema básico dos seres humanos é autoestima, né? carência, Alguns é. usam para o bem, para o mal, né? As igrejas, Uhum, as uhum. seitas, né? O esporte, o cinema, né? Tudo é uma questão de você regular a sua autoestima, né? Para que você seja recompensado no final. Então, eu, por exemplo, fui recompensado em 77 com o título, né? Porque eu fiquei de pé 90 minutos em cima da minha cama. Ouvindo Osmar. É. E aí eu Ô, fiz questão, né? Desculpa, Elinho, imagina. quando eu fiz o roteiro do filme e acabei É. dirigindo também, fiz questão que todas, né, os offs das narrações fossem do Osmar, né? Porque isso era da minha memória afetiva, É, que né? são Poderia ser Fiore maravilhosos. Gilhote, É. podia ser qualquer um, mas para mim me dizia muito, né? Então, assim, isso me emocionava, como me emociona até hoje, tudo, porque é uma referência que fica, né, na sua cabeça, né? E você não esquece. E olha só, a gente, nessa época de 77, eu tinha um ano e pouco de jornalismo, né? Eu era de rádio, e eu caí na equipe do Osmar, porque de cara eu não gostei de rádio, porque eu caí na geral de jornalismo, achava aquilo um saco, tal. E aí quando levaram o Osmar, eu já estava lá e eu quis ficar porque era futebol, minha paixão, etc, tal. E você falou que foi emocionante, e aquilo ali, cara, quando a gente trabalhava com o Osmar nos ouvidos, era um negócio que de arrepiar. Né? Imagina. Para mim, ele foi o maior de todos na narração É, de rádio. é. Bom, Odi, me diz uma coisa. Eu ia te perguntar sobre as semelhanças do futebol com o cinema. Mas eu não sei se tem, quer dizer, o roteirista, no caso, ele é um camisa 10 que organiza o time ou ele é um técnico do time? Eu acho que ele é um armador, né? O É cara um que, armador. porque naquela explicação que eu te falei do meio da mídia e da minha mãe, né? Sei. Às vezes as pessoas têm dificuldade de ver qual é a função de um roteirista, né? O Uhum. roteirista escreve a história do filme, né? Isso. E às vezes, mesmo em curso de roteiro, né, eu sempre afirmo, né, que assim, porque tem gente que acha que o diretor escreveu, que o diretor participou da história, e blá, blá, blá. E tem uma definição na minha cabeça que serve sempre para explicar para essas pessoas, né? O roteirista conta a história do filme. O diretor mostra como essa história vai ser mostrada. Boa. Então, na verdade, eu acho que ele se aproxima muito mais do armador. Quem faz o gol vai ser o diretor, né? Mas você armou a jogada para o diretor ir lá e fazer o gol. Se o time tiver entrosado, enfim, né? Enfim, a gente pode usar todas as analogias possíveis aqui. É. Mas eu acho que é o cara do meio-campo que distribui o jogo, né? Porque se você não tiver um bom roteiro, dificilmente você vai ter um bom filme, né? E assim, aí eu já estou Pois usando é. até um pouco Não, não, defendendo o meu latifúndio, mas eu ia fazer essa crítica porque é muito comum, né? Quer dizer, é praxe se eu falar, o filme do fulano. O fulano é o diretor sempre. Acho que uhum, só nos últimos anos nos últimos anos, nas últimas, sei, 2 décadas talvez, que o roteirista ganhou uma uhum, puta projeção. uhum, Eu falo, não, o roteiro é uhum, do fulano. É, E eu sempre achei uma coisa esquisita. Bom, então o filme é só desse cara, né? Do diretor. Mas a puta equipe que tem atrás do cara, ninguém é de nada ali. eu sou assim, eu sou um militante, um roteirista militante, né? Eu fui presidente de uma associação de roteiros no começo dos anos 2000, Hum, enfim, sempre defendi muito essa questão da função do roteirista, né? Explicar o que o roteirista faz, né? Quem é o roteirista e tal. E eu sempre me prendi nisso, né? Porque assim, eu estava falando da coisa da mídia, hum. porque assim, se você vai ver um filme, ou se você vai ler sobre um filme que você gostou muito, ou que você quer ver,
você vai ver que a matéria tem, sei lá, 2 ou 3 páginas e ninguém fala o nome do roteiro, né? O nome Exatamente. do roteirista. Porque até o jornalista, talvez que cubra o especializado em cinema, talvez não reconheça o trabalho do roteirista. Na verdade, qual é o trabalho do roteirista? Hum. Né? Falo que o meio também tem culpa nisso, porque a gente vivenciou, eu lembro, né, da época, e é o que você está falando, né? Tem muitos filmes que são assinados assim, um filme de, né, e o nome do diretor. E eu sou totalmente contrário, né? Eu chamo isso de crédito de vaidade, né? Porque um filme é um, É mesmo, é mesmo. é, um filme é de muita gente, né? Não só do roteirista, não só do diretor, mas do Isso, diretor de uma arte, do equipe. diretor de fotografia, dos atores, né? Do maquinista, enfim. E eu preciso reconhecer, porque é um grande amigo e também tem a ver com filmes de futebol, né? O Hugo Giorgetti. Se você for ver todos os filmes do Hugo Giorgetti, ele assina dirigido por. E olha que estamos Olha falando só, de um diretor, né, da velha guarda, né, peso que não pesado. se auto que não se auto-roga o direito Legal. de, né, O de filme é estampar o meu. nome. É, acho que assim, você vai falar assim, vou ver um filme do Woody Allen, vou ver um filme do Scorsese. Tudo bem, vira quase que uma qualidade para você entender qual é o tipo do filme que você vai ver, É, mas né? é o que você falou, é que a gente aprendeu assim, né? Sim, Ficou assim, alguém é, inventou isso e aí ficou e todo mundo segue. É um negócio, é. sei Não, lá, isso é uma síndrome preocupante, porque assim, eu também pego às acho. vezes curta-metragens, né, para ver, para reler o roteiro, ou participando de seleção, de edital, ou para festival, tudo. Aí o cara, né, escreve o roteiro, e aí na capa do filme tá assim, um filme de Zezinho das Candongas. Eu falei, pô, quem é Zezinho das Candongas? É o primeiro filme da vida dele, né? Ele não criou né, uma arte, né, em que ele possa ser rotulado como um tipo de artista específico, né, e já assina um filme dele, né? Eu falei, poxa, que beleza, né? Então eu acho que a gente está ainda engatinhando nessa coisa de reconhecer os direitos, de entender o processo, o trabalho de cada um, né, das pessoas que Mas, participam de um filme. Tá? mas isso a gente está aprendendo, é o quê? O brasileiro não? Ou é no... Porque os Estados Unidos eles continuam fazendo isso? Ou não? Mas lá você tem um sindicato muito forte, né, que é a WGA, É. que todo mundo ouve, né? Tivemos uma greve recentemente. E, e é engraçado porque quando eu fui presidente a gente tinha uma associação chamada Autores de Cinema, que eram roteiristas específicos de cinema. E teve uma greve lá atrás que eu recebia pedidos de entrevista da Folha, inclusive da Globo, né, Hum? para fazer uma pequena reflexão sobre a greve dos roteiristas de Hollywood. É. Aí eu falava assim, mas vocês não têm ideia, né, da distância que a gente tem de Hollywood, né? Lá, eu lembro, né, dessa greve, a exigência é que eles queriam subir 0,5% em Nossa. cima dos direitos dos filmes que iam para DVD. É. Enquanto que aqui no Brasil a gente não tem nem os direitos básicos, né? A nossa carreira não é reconhecida, a gente não tem direito autoral sobre os filmes, É outra né? Os luta. roteiristas. Não, totalmente distante. Quando a gente fez o primeiro modelo de contrato de roteirista, e eu participei, né, porque eu era presidente da associação, Hum. a gente foi olhar o contrato da WGA, eu sempre cito esse porque é bem representativo da nossa distância. Tem um item lá do contrato americano que diz assim: se o filme for estrear a mais de 50 quilômetros da casa do roteirista, Hum. o roteirista tem direito a passagem, traslado, alimentação, estadia. Que loucura. Imagina se a gente vai conseguir fazer isso aqui no Brasil, Que né? loucura. Algumas coisas a gente conseguiu trazer, né? Porque, por exemplo, nessa coisa dos créditos, também existia a usurpação do direito do roteirista em assinar o seu próprio crédito, né? Bom, só para explicar, né? Crédito é aquilo que aparece no roll final, né? Enfim. Uhum. E aí eu brinco, né, em curso de roteiro, dizendo que crédito de roteirista é que nem banheiro de rodoviária, né? Todo mundo quer colocar o nome. Porque é mais ou menos assim, né? Assim, você vai ver, às vezes tem crédito para 5, 6. É. É impossível escrever um roteiro a 12 É. mãos, né?
enfim, temos vários exemplos, né? Aí assina o diretor, assina o produtor, o coprodutor, a cachorrinha da produtora, né? Então, todo mundo, né? Vai na. E É, aí tem uma regrinha lá do contrato americano, que a gente trouxe aqui para os contratos brasileiros, que é assim, só pode assinar crédito de roteiro quem tem escrito mais de 30% do roteiro. Escrito, né? Porque o que acontece muito também, às vezes, é o diretor que tem muitas ideias, né, tal, óbvio, né? Quando você está escrevendo o roteiro, é uma conversa infinita com o diretor, né, para buscar a melhor qualidade do roteiro, tal. Só que às vezes a participação do diretor é falar assim, em vez de chamar de Chiquinho, vamos chamar de Huguinho, de Zezinho, de e só. Luizinho. Bom, obviamente ele foi formado pelos estúdios Disney, né? Mas enfim, Sim. é. E só, né? Ou algum apetrechozinho, em vez de ele olhar para a esquerda, ele olha para a direita, tal. Aí a pessoa se acha no direito, se roga o direito de assinar crédito e roteiro. Então, é escrever mais de um terço do filme, do roteiro, né? Isso já caracteriza o direito a você assinar o crédito. Não, Senão fica, mas isso né, vale aqui também, cargo, né? Isso vale aqui. para Tá. alguns contratos, dependendo do contrato, tal. Então, Ah, ah, vale. deixa eu te perguntar, Não, pode falar. aproveitando, qual que é a situação atual do nosso cinema, eu sei que é uma pergunta, é, Capciosa já. De porque pronto ela já é eu estou capciosa. vivendo um pouco isso, né? Me aventurando nessa coisa do documentário. Mas atualmente, porque até pouco tempo atrás, o nosso problema era o inominável, né? Hoje a gente não está mais com o inominável, pelo menos nesse momento não está. Mas a dificuldade, os obstáculos continuam, ou eles só mudaram de look, são outros obstáculos? Só fazer um panorama um pouquinho mais, indo um pouquinho mais para trás, né? Tá. Eu acabei vivenciando isso e sendo já profissional do mercado, né? Uhum. Eu lembro que, assim, quando era. A gente pode usar até outro inominável, mas eu vou ter que dar o nome do inominável, porque senão a gente não vai saber quem é. Quando o Collor entrou e Sim. acabou com a Embrafilme, a gente tinha a produção de 4 filmes por ano, Isso é né? 89 e 90, é No, isso? 90, 91? isso, não, o Collor é 80, 88, 89, isso, exatamente. Isso, ele foi eleito em 88, né? É isso? Não, acho que a Agora eleição foi em 89, com Lula, né? E eu acho que ele é, assume em 90, em janeiro de 90, eu acho que é isso. E aí ele cai em é, 92 com o impeachment. isso. Então, naquela época, você tinha, né, e todo mundo faz uma divisão, né, do renascimento do cinema brasileiro a Ah, partir de um filme da Carla Camurati. Camurati, chamada Carlota Joaquina, o filme, né? Uhum, uhum, E dizem que esse é o marco da retomada do cinema brasileiro, né? Enfim, pós-Collor, né? sim. Pós-destruição da Embrafilme. Uhum, Porque até aquele momento você tinha enfim, um modelo de apoio institucional, governamental, que era a Embrafilme, que com sim. todos os seus problemas, e tinham vários problemas, eram quase que um porto seguro para você ter uma produção mínima de Hum, filmes, né, que representassem a sociedade brasileira, enfim, que dessem vazão, né, à arte do cinema no Brasil. Enfim, com a derrocada, né, da Embrafilme, isso fomos para a vala comum, né, estaca zero, começamos o novo processo e a partir daí a gente, então, no começo dos anos 90, 92, 93, a gente pode chamar da retomada do cinema brasileiro. E aí vieram, mesmo com o FHC, os primeiros governos Lula, tal, começou, né, foi criada a Ancine, né, no governo Lula, Agência Nacional de Cinema, que começou a regular essas coisas e, enfim, e criar fomentos, né? Porque é muito engraçado, né? E eu tinha amigos que me provocavam, né? Então, né? Mas vocês vivem mamando nas tetas do governo, né? Porque é uma arte que não se sustenta e blá blá blá. Tá? Eu falo assim, então me cite um país que não use um apoio estatal, governamental para existir. Todo mundo vai falar Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe uma indústria cinematográfica.
Sim. E é o único lugar no mundo onde existe uma indústria, talvez a Índia agora, né? Mas é o único lugar do mundo onde existe uma indústria. Inclusive, a formação dos projetos ela é né, do formato da pirâmide. Né? Você tem um estúdio que contrata um diretor, que chama um roteirista, que né, vai produzir um filme. Aqui é o contrário. Né? Aqui são estoicos aventureiros que querem fazer um filme, que vão atrás de recursos, que procuram uma produtora, que procuram dinheiro para o filme ser feito. Então, vivemos um processo totalmente artesanal ainda. Né? Hum. Então, na França existe apoio governamental, na Itália, Portugal, Espanha, né? Então, todo o cinema europeu, ele é a base, a Alemanha, é toda a base de incentivos e de fomentos governamentais. Então, você falar que o cinema tem que viver do seu mercado, mas que mercado? Se a gente não tem acesso à sala de cinema, Não. estreia, sei lá, o Homem-Aranha 23 num complexo de cinema que tem 10 salas, 8 são para o Homem-Aranha. Uhum. Então, você não tem reserva de mercado, você não tem salas de exibição, e esse é o mais doloroso, né? Assim, eu, depois de 30, quase mais de 30 anos de carreira, né? Com 23 filmes lançados, Uhum. você passa, às vezes, né, sei lá, 3, 4, 5 anos, 10 anos, né? Elaborando um projeto, filmando, captando e blá, blá, blá. E aí, quando você chega na boca, né, do processo, no final do processo, e vai exibi-lo, você fica 2 semanas em cartaz no cinema, que é o máximo que um filme brasileiro consegue ficar. E aí você cobra resultado. Caralho, não deu renda. Né? Filme brasileiro não dá renda, filme brasileiro não sobrevive. Parece que Claro é de que não. propósito, né? Parece que é de propósito. É, exatamente. Aí a gente precisa voltar um pouquinho, até na década de 50, sem querer ser professoral, mas assim, quando houve aquele famoso o plano Marshall, né, de Dos desenvolvimento dos Estados americanos. Unidos, Tá. dos americanos, depois da Segunda Grande Guerra e tal, Uhum. um dos planos, né, inclusive no auge da Guerra Fria, era você poder desenvolver, ou pelo menos introduzir a cultura americana nos países que chamavam de satélites, tanto do capitalismo como do comunismo. Né? Então, por exemplo, a Disney entrou no Brasil, né? E desde aquela época, desde o final dos anos 50, né? Você tinha uma lei que o estúdio americano poderia entrar aqui no Brasil, colocar seus filmes para serem exibidos e não precisar recolher nada como Uhum. tributo e mandar os lucros para fora. Uhum. Era uma das únicas indústrias que fazia isso sem Nossa. a menor cara de pau, Sim. né? E essa lei não foi mudada. Então, você tem as grandes distribuidoras, enfim, né, que usam a Lei 3A, né, que, enfim, são Sim. leis que favorecem a produção, a distribuição, e continuamos no mesmo modelo, né? Ou seja, a exibição e a distribuição ainda são nós górdios da arte cinematográfica brasileira, né? Sei lá, o ano passado estreou um filme que eu escrevi só para ter ideia, né? Uhum. É uma comédia com Ailton Graça que se chama O Pai da Rita, Uhum. que é a direção do Joãozito Araújo. Eu escrevi o roteiro em 2008. Ele foi lançado em 2022. Uau. Aí eu brinco, né, dizendo que assim, cinema é uma arte de longo prazo, onde a primeira vítima é você, né? Porque você tem que combater a sua ansiedade, né? E só Sim. tem duas saídas para isso, né? Ou você toma um ansiolítico ou você desiste da profissão. Porque não tem uma terceira via, né? Fala assim, pô, aquele roteiro que eu escrevi em 2008, que legal, né? Se eu ficar pensando nele e sobre ele e em cima dele, eu não viveria nunca, né? E então ainda é muito difícil fazer cinema no Brasil. É. Nossa, dei essa enorme volta só para falar isso. Hoje a gente tem mais de 150 filmes brasileiros sendo lançados ao ano, desta maneira ainda caótica, duas semanas em cartaz e tal. Mas temos uma produção que eu diria que é uma produção Sim. razoável Sim. para um mercado exibidor ainda muito, né, engarrafado. Uhum. Mas eu acho que melhorou muito, né, dos últimos 30 anos para cá, dos últimos 20 anos para cá.
Por exemplo, quando eu fui presidente da Associação de Roteiristas, É, a gente tinha 30 roteiristas inscritos na associação, sendo que 10 deles, contados na mão, você poderia dizer que sobreviviam exclusivamente de cinema, né? De fazer roteiro, escrever roteiro. Tá? Hoje você tem uma outra associação que se chama ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e tem 350 associados hoje. Então, até numericamente, hoje somos mais roteiristas. Mas porque teve um streaming, né? Porque hoje você sim, vazão, né? Hoje você tem uma opção de trabalho maior, né? Ou seja, o sim. mercado maior de trabalho. Então, obviamente, melhorou. Mas eu não sei se você ficou sabendo das últimas polêmicas, né? Hum. Que assim, abrem os streamings, vão trabalhar em salas de roteiro e recebem 2.000 por mês para esse tipo de trabalho quase escravo, né? E só? Só. E só? Dois Ou paus por seja, mês e só? só. Ou Que seja, o loucura. trabalho escravocrata, a exploração, elas ainda continuam. Também se dá Né? aí, né? Então tivemos eu diria, uma pulverização do trabalho, uma oportunidade de trabalho maior, mas ainda em condições muito ruins de trabalho, né? Então o cara precisa, enfim, ter às vezes algum outro trabalho além de ser roteirista. O Di, e é verdade essa coisa que a gente tem ouvido muito, de que as grandes produtoras é que se dão bem. Elas se dão bem, elas ganham os projetos, elas recebem o dinheiro, elas conseguem produzir, conseguem lançar, pá. Isso é uma coisa que continua acontecendo, mas ela vem diminuindo, ou ela vem aumentando, ou ela permanece a mesma coisa? Então, eu acho que existe um lobby, né? Tem um lobby aí, ó, os lobbies são, enfim, mesmo com governos mais democráticos, né? Sim, Ob, menos obtusos e sim, menos, enfim, você ainda vive essa pressão, né? Que é a pressão do mercado, né? Então, eu vou dar só um exemplo. Né? Foi lançada a lei, né? Paulo Gustavo, né? De sim, incentivo, um sim. edital e tal. Todo mundo Na aplaudiu, primeira versão, todo mundo aplaudiu. Aí na versão original, depois isso foi alteraram. uma tentativa de alteração. Você tinha que entregar o projeto em 15 dias. Verdade. Qual é o produtor que, em sã consciência, né, consegue desenvolver um projeto de um longa-metragem, né, em parcos 15 dias? É, Sempre foram 45 dias para mais. sim, Né? Óbvio, quem são os ganhadores dessa primeira edição do Catal? As grandes produtoras, sim. né? Que sempre tiveram acesso, né, a projetos já desenvolvidos, né? Uhum. Enfim, ou em desenvolvimento. E Vou já dar uma contam com outra uma ideia. bela estrutura, tal. Teve uma época que teve, a gente viveu um momento que tinha um edital chamado Núcleos Criativos. Uhum. O que eram os núcleos criativos? Você reunia 5 projetos numa carteira, né, de uma mesma produtora e desenvolvia os 5 projetos. E você recebia R$ 1 milhão para desenvolver 5 milhões, 5 projetos. Desenvolver só os roteiros, não é a produção nem nada disso. Muito bem. Aí você vai ver os primeiros premiados eram as grandes produtoras. Aí eu conversando com roteiristas que estavam envolvidos nesses projetos, me disseram assim: eu fui contratado para desenvolver esse projeto, porque esse projeto está na produtora há mais de 10 anos. Ou seja, Sim. essas grandes produtoras participavam com projetos prontos. Prontos, claro, Óbvios, eles têm claro. mais chance de ganhar do que projetos em desenvolvimento. Sim, sim. Então, é uma luta sempre muito indigesta e muito injusta e muito desleal, né? Com pequenos produtores, com médios produtores, enfim, com gente que está querendo entrar no mercado, né? Ainda continua sendo óbvio, né? Não falando do inominável e falando dos 4 anos de trevas que Uhum. vivemos, óbvio que agora, né? Por exemplo, tivemos a volta dos editais, da Ancine, Sim, tivemos agora a Petrobras novamente, é. vamos ter BNDES daqui a pouco. Ou seja, e É, aí as pessoas, né? Mais uma vez de usar o argumento, né? Tal. Cinema faz parte da cultura brasileira, né? E se você não pode ter recursos, ou você não conta com recursos para poder divulgar a sua própria cultura, quem vai divulgar? Né? Então, na verdade,
esse dinheiro que é público está sendo revertido ao próprio público para ser contada a sua própria história, hum, né? hum. Ou seja, faz parte do processo, né? Então, assim, alijar a cultura e principalmente o cinema, né? Dessa possibilidade de chegar ao grande público, né? De chegar às grandes salas, de chegar enfim, à televisão, aos streamings, né? Tal, faz parte de uma política que realmente quer não só calar a cultura, mas, enfim, não que a história brasileira não seja contada, né? Não seja Sim, representada, registrada. né? Ah. É. Di, a gente tinha no passado, esse passado é anos 60, né? E um pouco dos anos 70, o Canal 100, do Carlinhos Niemeyer, que criou uma marca espetacular em termos de estética, né? Câmera Uhum, no uhum, nível do gramado, a coisa em slow motion, era maravilhoso, né? Era lindo. Até é, hoje você bota assim, você põe, você fica maravilhado com mesmo o PB, né? Preto e branco. uhum. Mas você via o suor do cara, você via enfim, as quedas, era tudo muito bonito, né? Coisa estética. Hoje, o que que um cineasta, ou um roteirista, ou um diretor, enfim, as pessoas que estão envolvidas diretamente com essa profissão, qual é a marca que você pode imprimir é, usando essa referência do Carlinhos Neymar, esse tipo de registro de captação? Então, Porque eu o acho que futebol assim, continua o mesmo, né? Continua lindo. sim, sim. Não, e hoje você sofre uma concorrência desleal, né? Porque você tem 45 câmeras no estádio, né? Tal. Eu acho que a marca está assim, e de novo voltando àquela questão do roteirista e do diretor, de como você conta essa história, né? Assim, eu acho que assim, que também era uma questão que me preocupava, né? Às vezes, dando curso de roteiro, tem um estudante que levanta no último dia de aula e fala assim: Vi, mas esse negócio de escrever roteiro é muito difícil, porque todas as histórias já foram contadas. Eu falei: Tá, né? E até para ajudar o argumento do aluno, eu falo assim: desde Shakespeare, todas as histórias já foram contadas, né? Shakespeare passou o rodo, né? Depois de Shakespeare, ninguém contou nada de novo, né? O que a gente faz é tentar contar de uma maneira diferente, mesmo que usem os mesmos arquétipos, as Uhum. mesmas narrativas, né? Tal. E tem o meu sogro, né, o Jorge Bordocan, só para citá-lo também, que também falava isso. Depois de Mozart, ninguém mais fez nada de novo na música, né? Ele é um pouco mais exigente que o meu aluno, É, mas enfim. é. Mas não deixa de ser verdade, né? Então, eu acho que é função nossa, como artista, como criadores, de a gente pegar uma história que talvez seja muito batida, que já foi muitas vezes contada, e contá-la de uma maneira diferente, né? Porque e isso é sempre assim, e acho que talvez seja uma questão legal de falar aqui também. Eu estou sempre em busca de uma pepita de ouro, né? Eu lembro que eu passei Uhum. o filme todo do Prestes, que era uma questão muito, muito, muito cara para mim, que era assim: a gente contava a história de 70 anos de um líder, do maior líder da esquerda brasileira, né? E era um cara muito, né? Ele foi formado no positivismo, ele era um cara muito racional, ele era militar, né? Tal. Então, ele era zero emoção, ele era muito racional. Então eu passei, sei lá, um ano da pesquisa tentando achar alguma maneira de achar que eu brincava, né? Um flanco de emoção naquela armadura brutal, inexpugnável de racionalidade. E tentei de todas as formas. Li todos os livros sobre ele, vi todos os filmes sobre ele, vi todo o material que tinha sido feito sobre ele. Quase que no final da entrega do roteiro, eu peguei o livro da viúva dele, a Dona Maria Ribeiro, e num dos capítulos ela falava que quando eles tinham que fugir de um aparelho em São Paulo, porque eles estavam sendo perseguidos pela polícia, do exército, se a casa onde eles estabeleciam um novo aparelho tinha um quintal, a primeira providência do Prestes era plantar uma roseira. Olha Falei, só. É, é esse o ponto. Aí, se você for ver, eu tenho aqui, é, enfim, depois que a coisa. capa do DVD. A capa do DVD é uma roseira, né? Com um militar, né? Enfim, no fundo e tal.
E aí o mote da roseira virou o mote do filme, né? A gente montou uma roseira em estúdio e a gente fazia todas as estações da roseira, as estações da vida do prédio. Olha. Seca, Ah, destruição, florescimento, né? As flores florescendo, tempestades, tudo baseado na roseira, porque era o que dava um istmo, né? um Um tempero. lance, um detalhe Né? de emoção, né? E E é também a na minha velha procura história por da material, sacada, né, que a gente estava falando. é, é. E na procura de material do arquivo era o mesmo sentido, né? Todos os materiais construídos por Prestes, o Prestes era muito racional, muito lógico, muito. E eu sempre uso isso como exemplo, né? Eu falei assim, vamos usar o material do Nelson Pereira dos Santos, e vamos na parte da Olga Benário, que não é possível que ele não se emocione com a Olga Benário, né? A Olga Benário morreu num campo de concentração. Sim. A primeira filha do Prestes nasceu num campo de concentração e foi trazida para o Brasil, a Anitta Leocádia. Eu Hum? falei, vamos lá, né? E aí, no instante que o Nelson Pereira faz a pergunta por Prestes, ele fala, Prestes, o que foi a Olga Benário para você? Aí a câmera está parada no rosto do Prestes e ele pausa, ele hesita. Hum. Hesitação é bom para nossos personagens, né? Porque mostra a Uhum. humanidade. Sim. Aí a câmera começa a se aproximar, parece que ele está se emocionando, né? A câmera começa a se aproximar do rosto dele e eu brinco chamando esse movimento de arranca lágrimas, né? O diretor de fotografia começa a aproximar, fechar o zoom no rosto porque acha que o depoente vai chorar, né? A câmera começa a se aproximar dele, quando está super closado no rosto dele, o Prestes vira para o Nelson Pereira dos Santos e fala: A Olga foi um grande quadro da Internacional Socialista. Meu Deus do Aí eu céu. falei: caralho, o que a gente vai fazer agora? Não tem uma emoção, né? Aí eu fui pesquisar nos filmes caseiros, porque tem pouca gente que dá valor aos filmes caseiros, né? Sim. Porque geralmente é filme de arquivo, aquilo que você já viu e tal. E aí o filho dele, quando estava exilado em Moscou, junto com o pai, tinha uma câmera 16 e num jantar qualquer, num dia qualquer, ele se esconde na cozinha, abre uma fresta da porta e mostra o pai, o Prestes, dando de comida para o netinho dele. Olha que E o maravilha. Prestes faz aquela cena clássica de todo avô faz, né, com o netinho, do aviãozinho. É um avião soviético, É, mas ou é um seja, avião. destruir. É, mas aquela cena mostrava um ser humano, né? É, Mostrava um é. avô. Então, isso que dá humanidade, aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente precisa ir em busca da humanidade nesses filmes, né? Então, por mais que a gente tenha, enfim, aí tentando responder o que você me perguntou, mesmo que a gente tenha esteticamente alguma novidade, eu acho que a grande novidade vai estar em você tentar extrair humanismo dos seus personagens, seja de que forma for, né? Esse é o nosso dever, assim, extrair o Maravilha. humanismo dos personagens. Tá bom. Di, vou ter que fazer outro programa para a gente continuar Então, conversando, porque tem assunto para burro. E a gente tem. falou pouco de futebol, mas enfim, a É gente verdade, é verdade. faz na próxima. Mas antes de encerrar, vou fazer uma pergunta aqui em relação ao futebol. A sua identificação com o futebol brasileiro, eu estou falando de seleção, ela está mais ou menos como a minha, a de muita gente, quer dizer, quase zero. Não gostamos desses É, caras. eu acho que tudo isso veio depondo contra o futebol brasileiro, né? Essa coisa da internacionalização, da saída dos jogadores muito jovens, né? Do que eles fazem no seu tempo livre, por mais que eles tenham toda a liberdade de fazer o que quiserem. É. Mas eu, por exemplo, eu não consigo julgar uma pessoa, né? Se você for me apresentar alguém, você fala assim, puxa, ele é um ótimo fotógrafo, do... tá, 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 tá. Tá. Aí eu vou conviver com ele no trabalho e vou ver que ele é um puta desonesto, um cafajeste, blá blá blá. Por mais que eu tente julgar o trabalho dele isoladamente, eu não consigo separar o ser humano da sua profissão. Então, acho que essa pequena desilusão, ou grande desilusão, acontece de você ver que são pessoas fúteis, né? Que têm outras preocupações,
e que não se envolvem, enfim. Eu acho que isso acaba depondo contra, né? É, Então, o meu entusiasmo realmente ele está assim, e obviamente, né? Assim, acho que todo mundo tem isso, né? A gente torce mais para o nosso clube do que para a nossa seleção hoje, né? Com certeza. E eu sou da época de ver, eu lembro ainda na minha a Copa de 70, né, no México, na televisão da vizinha, né? Porque pô, tinha poucas televisões, né? Ainda na década de 70, tudo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma emoção, né? E, por exemplo, eu sou muito mais emocionalmente, né? Ligado ao time de 70 e ao time de 82, porque eu reconhecia naqueles caras, além dos jogadores, seres humanos completos. Eu me identifico muito mais com eles do que qualquer uma que tenha vindo depois disso, né? é. Mesmo Enfim, com eu não títulos, né? consigo. Depois. Não, né? Por exemplo, de 94, assim, É, quase não, envolvimento zero, né? é, Então, assim, acho que não tem como separar isso, né? Então, acho que um pouco da desilusão é porque a análise que você faz não é só análise do jogador em campo, né? Mas é do ser humano, né? Em si, né? Na verdade. eu acho que isso tem muito a ver também com a divulgação maciça das informações que a gente tem hoje, né? Porque lá no passado, a gente podia ter os nossos ídolos, sei lá, Rivelino, Pelé, o Clodoaldo, a seleção de 70, vai. Mano, a gente não tinha tanta informação sobre o que eles faziam, como é que eles se Exatamente. comportavam, a postura deles diante disso ou daquilo, né? Então, acho que tem a ver com isso também. Mas havia uma identificação maior também, porque a gente via que os caras gostavam de jogar pela seleção, né? Eles se importavam com as É, derrotas, né? Eles sim. sofriam quando perdiam. É. Esses camaradas de hoje não, Não, eles eu vi gostam mais de ganhar a Champions. Eles acham mais não, legal, é mais importante. é, eu vi um depoimento do Pepe, né? Que é um É, personagem que possivelmente sim, vai estar no seu próximo filme, sim. falando exatamente isso, né? Nossa, Assim, que eles ganhavam de goleada no Pacaembu, ele descia a Serra de Santos de táxi, né? Para pegar um ônibus para ir para casa dele, né? Tá aí o cara era o exatamente. Pepe dos Santos de Pelé, já campeão mundial. Ou seja, então, e essa humanidade, né? Assim, vou usar o Pepe como exemplo porque acho que é um bom exemplo. A humanidade do Pepe, mesmo hoje, né, com seus 80 e tantos anos, quase 90, né, é um ser humano que me faz respeitá-lo e me faz ter sentimento por ele que nenhum jogador É, hoje novo, né, mesmo do nosso Corinthians, né, é, que eu nutriria por um jogador hoje, né, porque assim esses caras tinham humanidade, né, é. que é o que a Não, gente tem que fã, buscar em todos os personagens, né. é isso aí. Bom, Di, adorei, tá? Mas a Obrigado, gente eu vai ter que também. fazer outros, porque Por favor, assunto tem. E eu tem. espero que a gente faça um belíssimo sobre um documentário, né? Sobre o nosso querido Vladimir, o Estamos grande aí. personagem. Ansioso para começar. É isso aí. Mas, como eu disse, não pode haver ansiedade em quem lida com o cinema. Sei, Por isso, eu vou entendi. tomar meu Entendi o ansio, vou recado. tomar meu ansio, vou tomar meu ansiolítico agora. Tá bom. Ô, Di, então um grande beijo para você e obrigado, viu? Obrigado. Enfim, de novo, eu queria renovar uma coisa que eu te falei em off. É. É, apesar de admirar você pelo que você fazia e eu não te conhecia, agora te conhecendo, eu te admiro mais pelo aquilo que você fez e pelo aquilo que Ô, você faz. maravilha! A Tá recíproca é bom? verdadeiríssima. Só aí, Di. Tá bom. Beijão pra você, Beijo, cara. querido. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Bom, e por hoje é só. Até a próxima. Abraço. Tchau.